Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens que tem como tema o ser. Tem aí? Ser, os pilares da nossa identidade em Cristo. O ser, quem você é? Se alguém num estabelecimento, numa loja, num local precisa, ou numa blitz, o guarda, ou a pessoa responsável por fazer lá o seu cadastro, ela vai, você tem identidade aí? E a gente sabe que a identidade pela identidade somente com foto não resolve. É preciso que exista o RG, ou às vezes o CPF, o nome do pai, o nome da mãe. O nome do dia me ajudem, hein? Da expedição. Isso, exatamente. É isso mesmo? Expedição? Isso mesmo. Então, na identidade há várias informações. Não basta entregar uma identidade com foto. Expedição, é isso mesmo? É isso mesmo? Estou viajando aqui. É porque eu acho que era isso mesmo que eu estava... Mas enfim, de qualquer forma, quando nós falamos de ser, por conta do nosso pai e da nossa mãe, que nos reconheceu como filho, nos registrou, nós, quando nos tornamos ali, se bem que hoje, na minha época eu não fazia tanto isso, quando os meus filhos já nasceram, quando a Cristal tinha aí quase 1 ano, o Levi 2 anos, alguma coisa, o Caleb já uns 5 anos, 6 anos, nós já fizemos logo a identidade deles. Eu fui fazer minha identidade só com 18 anos. Acho que é 15, 14 anos, sei lá, nossa assim. Isso eu só pude fazer porque eu tinha os registros de que eu nasci de tal mãe e de tal pai. Entende isso? Então, eu sou o que sou por conta do meu pai e da minha mãe. Tem as informações que tem por conta da minha mãe e do meu pai. E nós estamos falando exatamente isso. A ideia de que o ser em Jesus Cristo nos traz uma identidade, uma identificação, amém? E a Bíblia vai trazer essas referências, essas identificações. Nós, no domingo passado, nós trabalhamos esse tema nos primeiros versículos, se você pode abrir no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. Porque Efésios, irmãos, nessa série de mensagens, ser, porque o ser é um dos pilares da nossa identidade em Cristo. Por que nós começamos com o ser? Porque tem a ver com a igreja que Deus escolheu, predestinou, a igreja que Deus quer que nós sejamos. O livro de Efésios trabalha exatamente o tema da igreja. A igreja que nasceu em Cristo Jesus, foi plano de Deus, foi executada através de Jesus Cristo e selada pelo Espírito Santo. Se você vê os versículos de 3 a 14, do capítulo 1, você vê aí no verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4, assim como nos escolheu, quem? Deus nos escolheu nele, em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, o planejamento primeiro aqui foi do Pai. Nós trabalhamos isso, eu não falei isso, mas nós trabalhamos esse texto no domingo passado, que o plano foi de Deus, e quem executou esse plano de salvação foi Jesus Cristo, Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que o Cordeiro, lá em Apocalipse diz, no final do livro da Bíblia, fala assim, que o Cordeiro de Deus havia sido morto antes da fundação do mundo. Então preste atenção, Jesus já estava morto na visão de Deus eternamente. Já era um papo entre eles, na economia, num diálogo, na comunicação deles, na lei deles, eles combinaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de que Jesus seria o executor, e que o Espírito Santo ia selar isso, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, Deus na criação, aparece para Adão e Eva, Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, o homem perde contato com Deus no paraíso, o paraíso se fecha.
O mundo existe, Jesus vem ao mundo porque Deus amou o mundo. Não fala que Deus amou o mundo, Deus amou o paraíso de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira, porque esse povo que foi expulso para o mundo. Então Deus amou o mundo, pessoas. Aí vem Jesus na plenitude dos tempos, sendo o Salvador, o executor desse plano. E em Cristo Jesus, muitos seriam atraídos, muitos não são todos, então muitos foram escolhidos, foram salvos e perdoados na cruz. Jesus veio, executou, cumpriu a sua função na cruz, logo foi assunto aos céus, foi embora. O homem, quem vai embora, quem é expulso do paraíso, é o ser humano. Deus volta, Jesus volta no planejamento do Pai, executa e volta. E depois, quem fica com a função de selar, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então hoje, quem atua na nossa vida aqui embaixo na terra, é a pessoa do Espírito Santo. Entende isso? O Pai não está aqui, o Filho, não é isso. O Espírito Santo é o próprio Pai, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Por isso a teologia da Trindade, da triunidade. Nós não vemos essa palavra trindade ou triunidade nas Escrituras, mas há uma teologia, há um estudo, há uma percepção teológica, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, cada um com a sua função. Ninguém é maior do que ninguém, mas cada um cumprindo a sua função. O Pai gera um Filho, que gera um Espírito Santo, para gerar vida no espírito daqueles que vão ser acordados espiritualmente. Então vai santificar você. Você só é santificado quando o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Por isso agora você tem um Espírito Santo. Hoje quem atua no mundo é o Espírito Santo. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai atuar mais. Não haverá mais chance do Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Porque vai ficar evidente que Deus veio, a palavra estava certa, o Pai veio, o Criador, Jesus veio, o Salvador, o Espírito Santo Consolador veio, mas foi desprezado também. Ou você crê ou você não crê. Irmãos, nesse planejamento, nessa execução e nesse selar do Espírito Santo, está aqui nos versos de 3 a 14, depois que ele explica que igreja é essa escolhida, predestinada, redimida, salva, ela é herança, ela é propriedade, Paulo resolve parar no meio dessa explosão de louvor e começa a orar a Deus. É tanta informação, tanta revelação sobre a quem essa igreja é, ou que essa igreja vai ser, ou que ela já é em Cristo Jesus, que ele para orar por esse povo. Legal de tudo isso aqui, os primeiros 3 capítulos de Efésios, vamos falar que a igreja que é o que a igreja é, que é doutrina, que é ensino, ela revela, é teologia, é ensino, doutrina, é conteúdo. 4, 5, 6 capítulos de Efésios falam sobre a prática dessa igreja. O que você é em Cristo Jesus, você vai ter que ser fazendo. Mostra quem você é, fazendo o que você é. Mas, capítulo 4, 5, nós não vamos ver nessa série de mensagens, porque tem a ver com a parte da prática, da construção. Por isso que fala lá no capítulo 4, que é a parte prática da teologia de Paulo. Que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus concedeu para a igreja. Deus não dá igreja para pastor, dá pastor para a igreja. Essa igreja não é minha, eu não sou dono dessa igreja. Essa igreja tem um cabeça que é Cristo, amém? Mas ele consagra, ou melhor, ele concede pastores e mestres, profetas, apóstolos, para essa igreja, com visão, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Construção, parte prática. Então, vamos lá, nós estamos entrando
agora, nos versos 15 ao 23, onde Paulo dá sequência ao assunto desse ser, e que é um dos pilares que nós vamos trabalhar nesse ano de 2024, porque tem outros pilares. Se você pegar a pregação domingo passado, de manhã ou à noite, você vai ver que eu preguei sobre esses 8 propósitos, e é onde a gente tem uma sequência lógica para dar uma direção para esta igreja. Primeiro de tudo, você precisa saber quem você é na visão de Deus. Primeiro de tudo, a igreja precisa saber quem é a igreja na visão de Deus. Quem é essa igreja? Você precisa saber o quem você é, o que Deus te deu como caráter. Então você tem que ser assim. Aí as identificações nessa identidade, é isso aqui, é Deus que identifica, é Deus que te identifica. Fantástico isso. Então, uma vez que eu fui salvo pela graça de Deus, espiritualmente, então agora eu sou um filho espiritual, que também carrego em mim, por conta de Cristo, as identificações da caráter de Cristo. Eu sou escolhido, eu fui redimido, eu sou predestinado. Mas no verso 15, leia comigo. Por um momento Paulo interfere aqui, e ele, só no detalhe, Paulo está preso quando escreveu essa carta. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Cartas contemporâneas a estas mesmas, era Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas contemporâneas que foram escritas, que eram encíclicas. Foram circuladas numa comunidade de várias igrejas, e que, por um momento, Paulo está escrevendo da prisão. Talvez o amanuense é aquele que escrevia para aquele que citava. Paulo nunca escreveu as cartas em si, sempre tinha um amanuense com ele. Mano de mão, manuense, de um escriba, que escrevia para Paulo. E de repente, Paulo falando do louvor, de quem nós somos em Cristo Jesus, de repente ele para na carta. E de repente eu fico imaginando ele orando, e o cara que estava escrevendo ali, ele vai narrar a oração de Paulo. Peraí, como é que consegue escrever tão rápido assim? Eu fico imaginando ele orando de forma pausada. Não é possível. Quem escreveu isso? Como conseguiu? Ou como conseguiu orar tão pausadamente? Ou se ele orou rápido, quem escreveu tão rapidamente? Por isso que a oração é um meio, nesse inteirinho, de nos fazer preservar o nosso ser em Cristo Jesus. Presta atenção. A oração é um encontro com Deus, onde no relacionamento com Deus, a oração é meio de comunicação, de relacionamento com Deus, onde eu, com Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, direcionado para o Pai, eu me mantenho na identificação com Ele. Presta atenção, se eu tenho relacionamento com meu Pai, então eu mantenho o relacionamento com Ele, e eu posso carregar a identidade, que tem o nome dEle. Hoje aí, nessa sociedade doida aí, você coloca quem você quiser com o Pai, né? Quem você quiser não. Está tão bagunçado que está lá, de quem que você foi criado. Eu não sei o termo, eu esqueci qual o termo que é. Meu Deus, eu fico imaginando, não, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. É pai e mãe, não é progenitor, é pai e mãe. E tem filhos que não têm o nome do pai. Eu não tenho o nome da mãe. Aí quando você vai ver, olhar a vida destes, quanto de sofrimento por não carregar, a vergonha de entregar e não ter o nome do pai. É isso. São essas crises profundas de encarar situações como essas que gatilham a todo momento. Moça, você não quer só o número do CPF? Você precisa do nome do pai e da mãe? Não precisa só do RG, moça? Não precisa, prefere só meu nome? A oração faz com que você encontre com Deus e tenha certeza de que Ele é teu Pai. O relacionamento com o teu Pai te dá a certeza de quem você é. Vamos à leitura da palavra. Verso 15 diz assim: por isso, esse termo por isso, portanto, é referente ao que ele acabou de dizer. Portanto, diante de tudo isso,
também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês, olha aqui, que há entre vocês, existe uma fé entre vocês, no Senhor Jesus, não é em qualquer lugar, tendo ouvido que há uma fé entre vocês, no Senhor Jesus, então não é uma fé desviada para qualquer lugar, era uma fé direcionada a Cristo. Isso é importante numa igreja. Você quer frequentar uma igreja de Cristo, você tem que ensinar o povo, pela palavra, a ter a fé no Senhor Jesus, amém? A fé no Senhor Jesus é um dos crivos para identificar uma igreja verdadeira. Eu tenho ouvido que eles estão crendo em Jesus Cristo, importante isso. Vamos lá. E o amor para com todos os santos, quer dizer, a fé em Jesus Cristo e o amor entre vocês, uma comunidade que ama uns aos outros. Não obstante, existia um povo que é o povo da igreja terminal, que fica parando de terminal em terminal. Quando você tem que parar no local e começar a experimentar o amor entre nós. Fixar. Vamos lá. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Verso 17, presta atenção, qual é o conteúdo da oração dele? Para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Presta atenção o que está pedindo aqui, ele está orando para que Deus conceda para você um espírito de sabedoria e pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Meu Deus, é muito forte isso aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Meu Deus, vocês estão entendendo essa leitura aqui? Em Cristo Jesus, a maior autoridade nesse mundo é a igreja. Por causa de Jesus Cristo e da noiva dela aqui na terra, a maior instituição poderosa é a igreja. E não estou falando da igreja presbiteriana independente de Marília, presbiteriana independente, está falando da igreja verdadeira, a igreja espiritual. A maior autoridade é a igreja do Senhor Jesus nessa terra, porque essa igreja nasceu em Cristo Jesus, por isso que ele está sentado nas regiões celestiais, e todo o principado, não há uma só autoridade que não esteja debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele manda em tudo. Jesus Cristo manda em tudo. Ele está sentado na maior cadeira. Quem deu isso para ele foi o Pai. E está decretado, já é assim, e não vai ter outro nome que possa salvar, que seja maior do que o de Jesus Cristo. Não vai acontecer, embora os homens querem colocar os seus nomes acima dele. Por isso que eles matam os cristãos, para fazer calar. Mas quanto mais matam os cristãos, mais cresce a conversão. Verso 23, a qual é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, meu Deus, não sem cabeça. A igreja não é uma mula sem cabeça. Talvez porque não entende isso, a igreja, ela tem um cabeça, quem manda nessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é, por que você quer se enveredar a sair dessa igreja sem o comando do teu Senhor e Salvador? Isso é muito sério.
fique com raiva de mim, não tem problema nenhum, mas isso é de um poder que te protege. Você sai de uma igreja, não igreja instituição, uma igreja espiritual, e que pode sim ser realizado numa igreja local, e você sai debaixo de uma liderança que está tentando fazer a coisa certa, levando com verdade, de repente você quer sair. A pergunta é: quem mandou você sair? Alguém aqui já teve uma experiência de você estar em casa e a tua mão esquerda fala assim: estou cansado de você hoje, estou cansado do resto do teu corpo, eu vou dar uma voltinha lá no centro. Já aconteceu isso aqui? Nunca aconteceu, em nenhum lugar. Quando Paulo faz a analogia do corpo, ele está dizendo exatamente isso. Isso é impossível no mundo espiritual. Você nunca vai produzir se você não estiver ligado ao corpo de Cristo. Por que você quer ficar viajando de um lugar para o outro? Não dá para entender isso. Ele ouve a fé daqueles irmãos e o amor entre eles, porque eles estão se amando, estão crendo em Jesus Cristo, estão se amando. Então Paulo, ele começa a orar e destacar alguns pontos nesse texto, e a gente pode identificar que nessa oração, do verso 15 ao 23, nós vemos o motivo da oração, e o motivo da oração é a fé e o amor entre eles, a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor entre eles. Presta atenção, uma igreja genuína é uma igreja que manifesta e exercita a fé em Jesus Cristo e exerce o amor entre os irmãos, amém? Esse é o motivo da oração, por isso eu oro a Deus. Segundo, o conteúdo da oração, está no verso 16 ao 19, ele começa a dizer: não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus conceda, conteúdo. E a expansão da oração, no verso 19 até o 23, está dizendo assim, que vai até os principados e potestades, sobretudo. Está dizendo assim que essa igreja que tem fé, e que ama uns aos outros, essa igreja, ela recebe intercessão do apóstolo, dizendo para ela que ela tem sim, que, como diz aqui o texto, que Deus concedeu para eles um espírito de sabedoria, e a gente vai ver isso. Então, dentro desses 3 pontos, motivo da oração, conteúdo da oração e a expansão da oração, eu quero destacar alguns pontos dentro outros pontos dentro desses pontos aqui, entre esses pontos. Vamos lá. Primeiro, quando Paulo ora isso aqui, ele ora com a intenção de mostrar 4 realidades espirituais. Presta atenção, meus irmãos, 4 realidades espirituais. Realidades espirituais, presta atenção, você vive realidades nesse mundo, mas talvez porque não ore mais, não busque mais a leitura da palavra, pode ser que você não enxergue isso. A oração, é na oração, no exercício da oração, que eu tenho a chance de começar a enxergar realidades espirituais. Por isso que a oração dele, intercessória, envolve uma batalha espiritual. Presta atenção, a oração, ela é individual, certo? Ela me aproxima de Deus. Prós é o que mais, prosseguir é o que mais, invocar, me encontrar. Ela te leva a Deus, o encontro, prosseguir. Ok, mas a oração, na oração com Deus, ela pode te levar com uma súplica. Na oração que se apresenta a Deus, eu posso não falar nada. Mas você pode, na oração também, levar uma súplica com você, certo? Uma súplica, que é uma oração específica.
Na oração, junto com a oração específica, você pode levar a súplica por você ou por outros. Então, você leva por outros, então você também leva junto, querendo acertar e dizer aonde você quer atingir. Aí envolve a intercessão, é o que Paulo está fazendo aqui. Então vamos lá, intercessão é a rotatória, certo? Intercessão. A oração, vem comigo, é o arco. A súplica é a flecha. Ninguém, quando puxa num arco, vai jogar várias flechas ao mesmo tempo, certo? Sempre é pedido específico. E geralmente, ele faz dentro de um alvo. Quando você entra, vai com a oração, vai com a súplica, que é a flecha, para acertar o alvo, na intercessão, você entra numa rota de colisão. Porque é verdade, ninguém entra todo ao mesmo tempo numa rotatória. Lá no Chiesa, se você se enveredar, entrar na hora que está só aberto para um ou outro lá, vai dar ruim. Então tem um momento certo onde Deus te levanta para você entrar na rotatória celestial. Onde você leva um assunto, onde você roda, e na rota de colisão, você não sai dali enquanto Deus não tirar você dali. Aí vamos pensar assim, mas não é normal alguém ficar rodando numa rotatória? Só o Mr. Bean que faz isso. Paulo começa a interceder, e ele roda em torno disso, para insistir, por 4 realidades espirituais, que talvez você nunca te interessou, você nunca identificou isso no texto, mas eu quero que você, nessa igreja, cresça espiritualmente nesse sentido. E é uma coisa muito simples. Você não sabe mais, talvez você não conheça mais, você não aprende mais, não vença mais, não tenha vitória mais, porque falta o mínimo de conhecer a pessoa de Deus. É tão simples, mas tão profundo, que muda tudo no seu trabalho, na administração do seu lar, na sua vida na faculdade, na escola, no trabalho, não sei, se você se importa com isso. Está no verso 17, olha o verso 17, na parte B, ele fala na parte A, né, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, aí, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Presta atenção, espírito de revelação significa o seguinte, que quando Paulo ora a Deus, ele recebe a informação espiritual de que o Espírito, ele se movimenta do alto, na sua direção, acrescentando uma administração. Olha só, meus irmãos, nessa oração de intercessão, quem se coloca na brecha para interceder por você, e você talvez tenha orado por alguma pessoa e entra nessa rota de confusão, é preciso que você tenha sabedoria na hora de entrar e na hora de sair. Então o Espírito, porque é hora no Espírito, o Espírito Santo faz você administrar bem como você vai fazer para entrar e como você vai sair dessa rotatória. Administração, quem está andando com o carro e anda numa rotatória, cheia de carro, tem que saber administrar certinho a hora de entrar e a hora de sair. Espírito de sabedoria está dizendo assim, que o Espírito Santo é aquele que vem do alto acrescentando uma administração. O que é sabedoria? Rokma, é uma administração com as mãos, com possibilidade de revelação. Alguém que soluciona problemas. Sabedoria não é conhecimento, não é entendimento. Entre conhecimento, entendimento e sabedoria, fico com sabedoria. Entre sabedoria e temor do Senhor, fico com temor do Senhor. Mas quem é que tem temor do Senhor, senão que tem conhecimento, entendimento e sabedoria? Quem tinha sabedoria, muita sabedoria? Quem tinha? Salomão. Lá no começo de Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor. O primeiro degrau de toda uma base que vai ser construída na vida dele, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, e uma vez que Deus te dá sabedoria, ele não te arranca mais. Deus te deu o dom, e a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Mas a base, o primeiro degrau, a base, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de toda a solução de problemas. Chega no final da vida, ele continua com sabedoria, mas perde o temor.
Por isso que faz tudo que fez. E fez tudo que fez. Quando você perde o chão, a casa cai. E a casa caiu para Salomão. A casa caiu para Salomão. Quando o Espírito aqui, Paulo fala assim, o Espírito de sabedoria está dizendo assim, olha, eu peço que do alto venha, porque assim, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que do alto vos dá liberalmente do alto. Então o Espírito vem do alto, acrescentando uma administração. Ele tem o jeito certo de você administrar uma situação de crise, aonde você, com sabedoria, pode solucionar problemas, amém? Isso. E essa sabedoria, sendo solução de problemas, que é espiritual, é uma realidade espiritual, ela também traz com você a revelação do pleno conhecimento dele. E conhecimento tem a ver com uma experiência profunda, onde cada vez que você experimenta, você fica maravilhado. Yadá, a palavra no hebraico para conhecer. Conhecer é formado por 3 palavras: mãos, porta e olhos. Eu quero conhecer o que está ali do outro lado. Ué, então bota a mão na porta e entra e vê. É isso. Se você não se movimentar, se você não obedecer essa palavra, você não vai conhecer o que tem do outro lado para você, que Deus tem reservado. Yadá é a mesma palavra quando Deus usou assim, quando Moisés usou assim, que Abraão conheceu Sara. E conhecer ali é intimidade profunda sexual. E a mesma palavra no hebraico é usada para conhecer a Deus. Não que Deus vai fazer sexo com você, pelo amor de Deus, não vai cortar essa pregação. Mas está falando do princípio de profundidade de conhecimento. Porque o homem, o esposo, o noivo, que prepara a noiva à igreja, quer entrar no quarto e quer ter núpcias com ela. Então ele tem que necessariamente, só ele é autorizado, a botar a mão na porta, movimentar e ver o que tem do outro lado. Que são as revelações. Se você não abrir a palavra, se movimentar, você não terá conhecimento de Deus. Você precisa guardar, reservar um tempo, para você não gastar, para você investir tempo, espiritualmente na sua vida, lendo a Bíblia, amém? Sim, sabedoria e conhecimento, e revelação. Isso é necessário. Eu não gostaria de ter membros que não conhecem a nossa igreja, que não conhecem a palavra. Pessoas que querem buscar profundamente Deus. Então o primeiro ponto é esse: para conhecermos a pessoa de Deus, todo crente deve aumentar o seu conhecimento de Deus cada vez mais. Conhecer a Deus pessoalmente é a salvação, e é verdade. Adão sai, quando Adão e Eva é expulso do paraíso, eles perdem muita coisa, não perdem muita coisa? Quando você é expulso do ambiente, você não perde muita coisa, você perde tudo que era de bom no paraíso, tudo. Mas principalmente, quando você é expulso da sua casa, o que você perde de melhor? Ah, minha caminha, o meu chuveirinho, a comida da minha mãe? Não, você perde a intimidade com as pessoas que estão ali dentro, o relacionamento. Por isso que salvação significa relacionamento com Deus. Quando o homem é expulso, ele perde o relacionamento com Deus. Por isso que conhecer a Deus, voltar a conhecer a Deus, só é possível através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não conhecer, senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai não, porque vai como se você pudesse encontrar sozinho. Não, ninguém vem ao Pai, está lá no texto. Vem se não for por mim. Jesus é a porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, salvação. Entrará e sairá, libertação, liberdade. E achará pastagens, provisão. É isso.
É aquela oração que você faz no desespero da tua alma, que levantou daqui uns dias, que levanta todos os dias, e por um momento não se encontra fé no seu coração, e nem amor em você, sobre os teus que estão na sua casa, e começa umas palavras atravessadas, onde todo mundo agride todo mundo, e você nem pensa em invocar o Senhor da tua vida, que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o governo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo. Então você começa a administrar do teu jeito, aí vem os xingamentos, as ofensas, é básico isso aqui é básico, sabe por quê? Isso vai resolver o bom tratamento que você faz com sua esposa, com seu esposo e com seus filhos. Quem é que governa a sua vida? Você ou o Senhor Jesus Cristo? Ele vai dar um espírito de sabedoria para você, solucionar problemas dentro da sua casa. Quanto mais revelação do pleno conhecimento de Jesus Cristo, mais tranquilamente você vai viver a vida, pode ter certeza disso. O segundo ponto, está aí no verso 18, para conhecermos o chamado de Deus. Esse ser em Cristo Jesus, me dá a chance de conhecê-lo. Tá, eu sou já em Cristo Jesus, eu sou escolhido, sim, você é escolhido agora, conheça quem te escolheu. Ah, eu sou igreja noiva, sim, agora conheça o noivo que te escolheu. Conheça Deus, conheça que Ele te chamou. A palavra chamado tem um termo muito importante. A palavra chamado aqui é igual eklego. Eu já falei isso domingo passado. Ek fora, ekletos, chamados para fora. A ideia de que no montante, aqui, onde tem fruta, eu pego daqui e trago para cá. De Lego. O que é Lego, senão aquele brinquedo caro pra caramba, que teu filho quer, e você vai pagar caro, e está cheio, e lá vem as pecinhas minúsculas, que ele perde fácil, você paga R$200, aquela porcaria lá, aí tem um manual, para ele não vai conseguir, tem que ter alguém, então você tem, o que significa Lego? Reunir para encaixar. Deus te chamou para você fazer parte, a pecinha, você é uma pecinha chamada por Deus para completar esse grande Lego, de fora para dentro. Deus te trouxe de fora para dentro, para você fazer parte, sim, da grande construção. Por isso fala, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Você é uma peça que tem uma intenção, e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O grande Lego, o grande chamado à sua vida, é você ser aperfeiçoado, desempenhando o seu serviço, e construindo a igreja noiva, que está sendo preparada para encontrar com Ele. Você precisa conhecer o noivo que te escolheu, o noivo que te predestinou, o noivo que tomou você como propriedade. Você é propriedade, porque quando você casa com uma noiva, ela se torna sua, e ele se torna seu. Alguns chamados não nos oferecem esperança nenhuma, alguns chamados não nos oferecem esperança nenhuma, mas o chamado que temos em Cristo, nos assegura um futuro agradável. Terceiro, quem é que não quer casar com um noivo rico? Ou melhor, com um esposo rico? Olha o verso 18, segunda parte. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Claro, chamamento, 18. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meu Deus, você pode ver mulheres bonitas casadas com homens bonitos. Você vê mulheres bonitas casadas com homens mais ou menos. Mulheres maravilhosas casadas com homens que só Deus sabe, porque é Deus que fez. E você vê que a beleza do cara é a beleza do cara, simplesmente assim. Aí nós estamos vendo aqui um Deus que nos escolheu, sem perguntar para você. Ele te salvou, Ele soube das suas vontades de não querer se relacionar com Ele, os nossos adultérios espirituais.
E ainda ele falou para você: olha, eu te chamei, você me rejeitou. Eu te chamei, e ainda você não quer saber o quanto eu tenho para você? Essa riqueza de Deus aqui refere-se à herança que nós temos em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Ele, amém? Presta atenção nessa frase aqui: filho, o único filho de Deus é Jesus Cristo, legítimo, certo? O único filho é Jesus. Ele é primogênito e unigênito. Biblicamente, não tem outro filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, como falam por aí. E os que são filhos de Deus, só são filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Presta atenção, se é adotado, você vai eu falei isso na semana passada, você vai no orfanato para escolher lá, adotar alguém. Você vê as criancinhas pulando, me escolhe, não. Elas nem sabem que estão sendo observadas para serem escolhidas. Então a teologia, a doutrina da adoção é clara nas Escrituras. Nós fomos adotados. O adotado não escolhe, ele é escolhido. Isso resolve o problema de que eu tenho fé em Deus, eu que creio em Deus, eu que fui salvo por meio. Meu Deus. Ele te adota e adota como um pai rico. Tem riqueza para você. E por fim, para conhecermos o poder de Deus, olha os versos 19 aí, até o 23. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus já está sentado, correto? Agora, sentado lá, ele está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, não houve nenhum nome, e nem haverá outro nome, senão o de Jesus Cristo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. A igreja é o corpo. Então presta atenção, você é, nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Ele é o cabeça da nossa vida, Ele é o Senhor da sua vida, e você não manda nada da sua vida. Se você entendeu essa frase aqui, você vai entender o quanto nós perdemos de ter qualidade de vida espiritual, porque nós não damos o direito do Senhor Jesus. Nós queremos a salvação, o Salvador, mas nós não queremos o senhorio dele. Se você começar a obedecer, se você quiser mesmo saber a vontade de Deus, e querer somente a vontade de Deus, você vai sofrer, vai ser muito trabalhoso, mas o resultado vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Vai doer, vai ser difícil, vai bater de frente com a sua carne, com as suas ideias, com as suas convicções, vai bater de frente, mas vai mesmo, vai ser difícil, você vai chorar, você vai ficar com raiva de mim, mas eu tenho certeza, que se Ele que está governando a tua vida, você tem um fim glorioso. Você quer viver uma qualidade de vida melhor que você está vivendo? Você quer ver Deus controlando e administrando a sua vida de tal forma que soluciona problemas? Então, conheça Jesus Cristo, porque Ele tem o espírito de sabedoria sobre você. Ele tem revelações no pleno conhecimento dEle. Ele vai organizar a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida com os meus filhos, com a minha empresa, com os negócios que estão dando certo. É isso, só Jesus pode fazer isso. E tem que fazer sentido para mim e para você. A Rubenita falou sobre dar o dízimo, com quem tem o pensamento de que não vai dar o dinheiro, é isso, é confiar, a fé primeiro vem, e eu dou o dízimo, eu não falo sobre isso, mas eu dou o dízimo, crendo que Deus vai suprir as minhas necessidades, é isso. Eu tenho ouvido que há fé entre vocês, e que vocês amam uns aos outros. Meus irmãos, está na hora de viver uma qualidade de vida melhor do que a gente está vivendo.
E se você pode atender essa palavra, essa pregação, você vai vencer. Mulher, se o teu marido não quer, continue você. Se a tua esposa não quer, pai, marido, continue. Você não sabe que poder tem a oração. Se você chamar o Deus, o Senhor do principado de potestade, o que manda tudo na sua casa, para administrar a sua casa, você vai ver que a confusão que vai ser instalada na sua casa, vai ser para organizar, porque tem bagunça que só é organizada, meu Deus, sabe aquela bagunça que para o teu filho parece ser organizada? Sabe aquela bagunça no quarto dele, que para ele está tudo organizado? Aí você não aguenta mais entrar no quarto dele, você vai lá, tem que fazer uma outra bagunça para organizar. Aí quando ele chega, ele vem, quem é que mexeu nas minhas coisas? Não é assim que ele fala? E está tudo certo. É isso. A vida está bagunçada, Deus vem, bagunça mais um pouco, para colocar tudo no lugar novamente. Tem muita gente dando risada aqui. Eu sei que não é de sarcasmo, ironia. É porque tem a ver com a nossa vida. Se você quer ver sabedoria de Deus, revelações de Deus, pode ter certeza, quando Deus começar a mexer no quartinho do seu coração, o que vai ter de revelações desse quartinho, é aquele baú que a gente nunca imaginou, mas eu nunca pensei, tinha esquecido aqui há muito tempo. Pois é, há muito tempo isso está pesando na sua vida, e você carrega esse baú até hoje. Falta de perdão, falta de amor, ressentimento, mágoa, problemas profundos emocionais com o pai e com a mãe, não tem coragem de resolver o problema com o seu líder, e você vai esticando achando que está certo, que está certo, foi enganado, foi enganada, e você precisa tomar atitude, de tratar bem as pessoas, bem a sua esposa, bem o seu esposo. Para de ser rixoso, para de ser rixosa, enfrenta. Lá em casa, eu sempre gosto de falar, não é que eu gosto de falar, mas acontece, lá em casa não é, família de pastor não é mil maravilhas, a gente tenta amenizar, mas graças a Deus, que quando antes de casar com a Thaís, nós combinamos, olha, nós vamos quebrar o pau, mas nós vamos terminar a conversa pedindo perdão e perdoando um ao outro. Correto? Correto, ela falou, correto, é isso mesmo, é assim que a nossa vida vai ser. Até hoje, com a graça de Deus, com a graça do Senhor, as brigas acontecem, as discussões acontecem, mas a gente, com a graça de Deus, a gente se resolve. O cenário ruim aparece, mas o cenário bom também aparece. É mexer naquele lixo que ninguém quer mexer porque vai feder. É mexer naquela comida que está há um mês dentro da sua geladeira e você não sabe de onde vem esse cheiro. Você sabe o que eu estou falando, né? Quando você abre assim, vem o cheiro, não é? Não é de Deus. E ninguém tira. Deixa ela tirar. Não, deixa ele tirar. Deixa ela tirar. E é a mesma comida que os dois comeram. E ninguém quer fazer nada. Então eu quero desafiar você a ser aquele que já sentiu o cheiro. Vai lá, tenta achar nessa geladeira o que está fedendo, para deixar todo mundo em paz na sua casa. Amém? Faz isso. Deus vai te ajudar nessa reconstrução da sua casa, reorganização e limpeza na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vai fazer isso, mas você tem que querer fazer isso. Vamos ficar em pé. E se tem um meio de você descobrir e perceber aonde está o fio da meada das confusões dentro da sua casa, no seu trabalho, nos relacionamentos com as pessoas do seu trabalho, com seu esposo, seu marido, né, ou esposa, enfim, ore. A oração que faz você se aproximar de Deus, leva junto, não vai, às vezes você tem que levar súplica ou súplicas para Deus, fora o clamor. Se a súplica é uma flecha no horizontal que envolve as pessoas, que é
ajudar pessoas espiritualmente, o clamor é a flecha que se joga para cima, que é para o alto, que é a gota d'água. O clamor é para gritar mesmo, é para que todo mundo veja. É assim, se eu aponto uma flecha na horizontal, todo mundo sai correndo, certo? Às vezes um desvia o outro, mas se eu jogo uma flecha para o alto, poucos vão ver, e eu só falo, gente, está caindo uma flecha, imagina a confusão. Você tem que gritar para ninguém ser atingido. Clame. Eu não sei qual a necessidade e o tamanho da urgência que você tem de se ver transformado e ver a sua família transformada. Está na hora de botar o joelho no chão e pedir para Deus. Pai bendito, está aqui a tua igreja. Está aqui o teu povo, Pai, que veio e se submeteu a passar algumas horas aqui, Deus, e alguns minutos, para louvar o Senhor, para te agradecer, para ouvir uma palavra. Deus, que eles voltem para suas casas, Pai, nesse final de semana de espiritual, não de carnaval. Esse final de semana, nesse feriado espiritual para nós. Que nesse feriado, Deus, o Senhor ministre o espírito, a alma, a mente, as afetividades, o centro da existência dos meus irmãos, para que sejam homens e mulheres, Pai, que vão aprender na oração, na leitura da palavra, a vencer em nome do Senhor Jesus. Eles vão crescer, Pai, no espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eles vão experimentar, Pai, o chamamento, o gosto, o prazer de ser chamado pelo Senhor. Eles vão, Pai, experimentar as riquezas da glória em Cristo Jesus. E eles vão experimentar no final de tudo isso, ver o poder de Deus, que isso é verdade, é poderoso buscar a Deus. Sim, Deus, e que o Senhor deu à igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, Deus, leva essa igreja em paz. Cubra ela com teu sangue. Dê ordem aos teus anjos a respeito dela. E reveste, Pai, sim, essa igreja com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. O amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. E hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome do Senhor Jesus.